Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil e estamos nesta luta de trazer casos clínicos aqui para o nosso canal. Foi uma ideia trazida pelos alunos R2A, eu já vou falar para você da nossa plataforma, e que eu achei muito interessante, já que eu trago muitos casos clínicos para dentro da nossa sala de aula exclusiva, que é a plataforma Farmacologia Aplicada R2A, por que não trazer também aqui para o nosso canal? Já são 2 casos clínicos discutidos nesse mês, nas últimas quintas-feiras, onde eu falei do sistema nervoso autônomo simpático e também do sistema muscular, através de uma doença, né, a miastenia graves. E hoje falaremos de doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca. Então, mudamos um pouco de tema. Se você não está inscrito, então se inscreva, porque terão mais casos clínicos, inclusive se você quiser mais casos aqui do perfil, aqui para o nosso canal, deixa nos comentários. Eu vou deixar o link dos outros 2 aqui embaixo para você poder também depois buscar. Não precisa assistir um e depois outro, porque são independentes. Mas é interessante, é rápido e com certeza vai te ajudar no dia a dia. Então, chega de lenga-lenga e vamos para o caso clínico de hoje. Vamos lá então. Uma mulher de 64 anos de idade com história pregressa de doença arterial coronariana, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, ICC, apresenta dispneia em repouso e com esforço, ortopneia, edema nos membros inferiores e corrosão. Seus sintomas pioraram ao longo de ao longo das 2 últimas semanas e também incluem ortopneia, piora da tolerância ao exercício e taquipneia. Ao exame, ela está notavelmente dispneica e taquipneica e também tem distensão venosa jugular, edema depressível e estertoroses ao exame de pulmão. Bom, pessoal, aparentemente a paciente está apresentando uma descompensação da insuficiência cardíaca congestiva com edema e alterações cardíacas. Também apresenta S3 audível. O que é o S3 audível? É o terceiro som cardíaco, que pode ser fisiológico, por exemplo, em atletas, que não é o caso dela, e patológico, por exemplo, confirmando, né, uma insuficiência cardíaca congestiva. Pois bem, ela já está em terapia clínica máxima com o inibidor da ECA, com beta-bloqueador, com uma estatina e com ácido acetilsalicílico. Lembrando que ela veio de uma doença arterial coronariana, então ela tem risco de aterosclerose, toma o AS diariamente para evitar a formação de trombo, diminuir a formação de trombo, e a estatina para diminuir o depósito de gordura no sangue. Tudo isso para diminuir a possibilidade de uma aterosclerose. E nós temos o inibidor da ECA para diminuir, para bloquear o efeito da angiotensina 2 sobre o coração. Eles são muito utilizados em insuficiência cardíaca, porque na insuficiência cardíaca o coração já sofreu muito com a ação da angiotensina 2, que ela é fibrótica, ela causa fibrose no coração. Um dos efeitos dela é essa. Então quem tem hipertensão arterial contínua com altos níveis de angiotensina 2 desenvolve ICC por causa disso também. É mais um ponto, porque ela dificulta o batimento, ela causa fibrose no ventricular e em outras câmaras do coração. Então o inibidor da ECA é para isso, bloqueia, além de diminuir a pressão arterial, diminui a ação da angiotensina 2. E o beta-bloqueador, que diminui o batimento cardíaco, faz isso também porque ele diminui a ação do simpático sobre o coração e diminui a carga cardíaca e melhora então a função cardiovascular. Então o paciente é adequadamente colocado no oxigênio, né? Nesse caso, ela utiliza esses 4 medicamentos, ela é colocada no oxigênio e recebe, porque o edema pulmonar está causando todos os sintomas de falta de ar que foram relatados, dispneia, ortopneia e outros, e é feito então, é administrado furosemida intravenosa no paciente. E aí então nós temos mais um conceito importante, o próprio peptídeo natriurético, né? O que é o peptídeo natriurético cerebral? Ele é produzido primordialmente pelos ventrículos cardíacos, que normalmente é o que está com dificuldade
para a ejeção do sangue na insuficiência cardíaca, em contexto de pressão de enchimento elevada, como na insuficiência cardíaca. Então, quando ele é distendido, quando a pressão de enchimento aumenta, ele libera esse peptídeo. Então, quando se faz uma radiografia de tórax, se faz uma avaliação dos níveis de peptídeo, você faz, então, pode fazer o diagnóstico de uma alteração nesse âmbito e confirma a insuficiência cardíaca, e quando ele está muito elevado, confirma a descompensação da mesma. Pois bem, e aí nós temos então um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, descompensada e que passa a utilizar furosemida. Mas o que é então a insuficiência cardíaca? Ela é um distúrbio em que o coração não consegue suprir as necessidades do corpo, causando então redução do fluxo sanguíneo, um refluxo de sangue nas veias e nos pulmões e outras alterações que podem debilitar ou enrijecer ainda mais o coração. Então, o coração, a partir das funções ventriculares, ejeta o sangue ou para o pulmão, né, do ventrículo direito, ou para a periferia, lá do ventrículo esquerdo. Quando os ventrículos estão cansados e não conseguem fazer isso, ocorre um retorno venoso, um refluxo venoso, que do ato do ventrículo direito ocorre um refluxo do sangue para as veias que levam esse sangue para o coração, e do ventrículo esquerdo ocorre um refluxo para o pulmão. E por isso que os edemas acontecem quando se tem uma insuficiência cardíaca congestiva, já significa que houve edema. E qual que é o mecanismo então da furosemida nesse caso? E quais anormalidades eletrolíticas podem ser causadas pela furosemida? Vamos lembrar quem é a furosemida, né? Então nós temos aqui uma ilustração que mostra o nosso néfron, que ilustra, né, o nosso néfron. Temos aqui a artéria aferente, a arteríola aferente, que leva o sangue para ser filtrado, a cápsula de Bowman, a primeira região, então, do nosso néfron, que é chamada de túbulo contorcido proximal, onde nós temos principalmente a absorção de sódio, aminoácidos e açúcar. E aí nós temos a alça de Henle descendente, que nós temos basicamente só a absorção de água, né, a reabsorção de água. E aí nós temos a alça de Henle ascendente. Nessa região, nós temos a chegada de um sangue muito concentrado, porque eu tirei, claro, sódio, aminoácidos e açúcar, reabsorvi no túbulo proximal, mas aqui na descendência dessa estrutura, na alça de Henle descendente, nós temos a reabsorção de água. Então, eu tiro água desse volume urinário e ele fica concentrado. Aí, quando ele chega aqui na alça de Henle ascendente, ocorre uma hiperreabsorção de sódio, potássio e cloro. Volta para o organismo, então, o sódio, potássio e cloro. É uma das vias de reabsorção de sódio mais importante. E não só sódio. Nós temos também reabsorção de cálcio, magnésio e outros minerais também, outros íons importantes. E aqui nós temos uma bomba chamada sódio, potássio, 2-cloros. Uma bomba de transporte que tira então o sódio e o potássio da urina e manda ele de volta para o nosso sangue. E a furosemida é uma inibidora da bomba sódio, potássio, 2-cloros. Então ela bloqueia essa reabsorção. E isso faz com que o sódio fique aqui no filtrado urinário, e ele ficando nessa região, ele vai absorver a água não vai sair mais, e aí você tem uma eliminação de um volume de água muito grande. Então ela é um diurético porque ela bloqueia essa bomba de reabsorção. Então ela é um inibidor do transportador sódio, potássio, 2-cloros. Mas tem um problema, não é? Ela vai fazer alguns problemas, algumas alterações hidroeletrolíticas importantes, ou melhor dizendo, eletrolíticas importantes. A mais importante quando falamos, né, da insuficiência cardíaca é a hipopotassemia. Pode ser chamada também, e é mais correto chamar ela de hipocalemia. Né? Então, nós temos a diminuição do potássio disponível para o organismo, porque acaba sendo eliminado, porque na hora que ele ia ser reabsorvido, a furosemida bloqueia essa reabsorção. E também de uma hipomagnesemia, porque essa alteração da bomba sódio, potássio, 2-cloros altera também a reabsorção do magnésio, que fica mais, então, no filtrado urinário e diminui a disponibilidade no nosso organismo. Isso gera uma alcalose metabólica devido à excreção excessiva de próton, do hidrogênio, que ele é
mandado embora em troca desses íons na região. Então, uma alcalose metabólica, que é um risco maior no paciente com insuficiência cardíaca, e uma diminuição dos níveis de potássio e de magnésio. Tá, professor, mas então o paciente vai utilizar furosemida para diminuir o edema. Esse é o objetivo. Então, quando nós pensamos no caso em si, foi resolvido com o uso da furosemida, foi tratado com o uso da furosemida. Mas a partir daí é preciso monitorar, beleza, ele é um diurético, mas monitorar os níveis de potássio, magnésio e acidez plasmática para termos ideia do quanto a furosemida está impactando em outros pontos, em outras características clínicas do paciente. Show, pessoal? Então, mais um caso discutido, um caso agora de insuficiência cardíaca. Inclusive, dentro da plataforma Farmacologia Aplicada F2A, eu dou uma aula completa de insuficiência cardíaca. Ela vai ser... eu vou produzir uma aula completa de ICC, vai ser colocada neste mês de março dentro da plataforma. E eu gostaria de te convidar a assistir essa aula completa de insuficiência cardíaca, onde eu trabalho os tipos de insuficiência, as características. Já tem uma aula lá dentro da plataforma, que foi uma live de 2 horas e meia que eu dei aqui no YouTube sobre insuficiência cardíaca congestiva e não congestiva, mas nesse mês de março vai ser liberada uma aula editada, completa, especial para a plataforma, fechada só para os alunos, e você pode ser um desses alunos. É só você clicar no link aqui embaixo e vir aprender farmacologia com a gente através do método R2A, que revisa a fisiologia e a fisiopatologia das doenças, depois aprofunda no mecanismo de ação e, por fim, aplica na prática tudo que você aprendeu na teoria. Show de bola? Então já se inscreva no canal, ative as notificações, que na semana que vem tem mais um caso clínico relacionado com esse, inclusive, que eu tenho certeza que você vai amar. Até lá, então!